acompanhava o relator. Advém da Justiça Laboral. Julga improcedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem, pessoal, começa agora mais uma edição do nosso NPJ News, aqui neste antro de proteção à liberdade de expressão, do pensamento jurídico e do compromisso com a informação e atualização dos nossos queridos acadêmicos. E na bancada, na minha companhia, sempre mais que especial, o professor Lucas Rosa. Diga oi para o pessoal, Lucas. Olá, pessoal, é sempre um grande prazer compartilhar esse momento aqui com vocês, mas também com o meu grande professor Lucas Oliveira. É sempre um grande prazer. Professor. Maravilha, muito bem. Ele que veio fazendo o merchandising dele, né? Reparem aqui o nosso destaque, a gravata do professor Lucas Rosa, então as mensagens subliminares hoje nessa edição. E professor, já que a gente está falando de coisas subliminares, coisas que acontecem até mesmo fora do expediente, fale pra gente, o que vai acontecer no STF nesse sábado à tarde? Professor, um movimento super importante, do qual eu sou adepto, buscando cumprir uma agenda, um importante compromisso firmado lá na Organização Mundial ali, buscando sempre promover esses interesses, esses direitos que alcançam interesses meta-individuais de toda a sociedade. O Supremo Tribunal Federal apagará as luzes por 1 hora neste sábado, em um ato simbólico, para falar, olha, nós também concordamos com esse posicionamento, meio ambiente adequado, saudável, possibilitará saudável às pessoas, evidentemente que integram um contexto social, mas é sim uma pauta que nós também aderimos, e eu também aderi a essa pauta, então sábado, por 1 hora, luzes apagadas, prof. Maravilha, e isso é interessante para fazer o seguinte, ó, você que é nosso aluno, presta atenção, tenta fazer um favor para você mesmo, vai lá na jurisprudência do STF, coloca qualquer assunto, e aí vai aparecer diferentes julgados. Esses assuntos, nesses julgados, eles vão estar possivelmente associados aqui a uma Agenda 2030. Então, lá no canto direito superior, vai aparecer diferentes cores, selos, associados à meta de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Então, não só nesse gesto simbólico, senão parece assim, olha, vou pintar minha unha de branco pela paz. Mas existe toda uma política institucional no âmbito do Poder Judiciário que tenta associar os esforços do cotidiano à concretização desses objetivos dessa Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E mais importante que isso, professor, enquanto a gente está falando aqui, lá no plenário do STF estão deliberando a respeito de várias ações, mas tem mais de 10 ações relacionadas aqui à pauta ambiental. Espero, né, que o Espírito de Deus desça naquele plenário também ali e ilumine os nossos julgadores para que, com base na Constituição, nas leis, nos direitos humanos, eles tenham decisões que favoreçam a proteção ambiental e as minorias dependentes diretamente de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Professor, mas já que estamos nesse embate aqui, nessa discussão, no contexto constitucional, há na Constituição Federal Brasileira de 88 alguma referência relacionada ao meio ambiente e com qual finalidade? Muito bem, nós temos o artigo 225, pela primeira vez na história das constituições brasileiras, que fala sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e uma particularidade aqui é que é um direito intergeracional. Intergeracional quer dizer, olha, é tanto das gerações presentes como também das gerações futuras. Um direito difuso por definição, porque não tem uma determinação em relação à extensão da sua titularidade, já que contempla inclusive aqueles que não nasceram. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele visa a proteção do meio ambiente em si, na extensão da utilidade dele para o ser humano, mas também a proteção da vida enquanto um todo. E aí tem várias teorias. Quem gosta de estudar isso merece, é um assunto que merece ser estudado. Tem várias possibilidades. Se você pegar uma referência antropocêntrica, que é, olha, eu vou pensar o meio ambiente só e na exata medida em que ele beneficia também os seres humanos. Ou vou pegar uma referência biocêntrica, que é considerar, olha, eu vou proteger o meio ambiente como forma de proteção da vida enquanto um todo, a vida dos animais, dos vegetais, de todos os reinos aqui dos seres vivos que a gente possa imaginar. E também a possibilidade da gente pensar o meio ambiente em si,
né? Eu vou proteger o rio não como um rio, como um ser vivo, mas porque ele tem um valor por si só e deve ser assim protegido. Em alguns outros estados, né, estados no sentido de países, nós temos aqui a proteção à Pachamama, a natureza como sujeito de direitos. Isso é fantástico. Isso é um avanço que merece ser considerado, notado, para que, quem sabe, um dia isso possa chegar aqui também nas terras brasileiras. Muito bem. Como é bom ter um professor de direito constitucional aqui nas minhas tardes de quarta. Maravilha, mas agora a carta é minha. Eu jogo a carta. A nossa próxima notícia é: STF valida mudança na Lei Maria da Penha que autoriza delegados e policiais a concederem medidas protetivas. Professor, medida protetiva, vamos lá. O que é isso? Muito bem, professor. O assunto aqui ele é altamente relevante para o mundo jurídico, porque nós estamos diante de um contexto criminal em um primeiro momento, mas nós verificaremos daqui um pouquinho também que esta decisão do Supremo Tribunal Federal deflagra efeitos que transcendem o próprio processo penal e se relaciona com alguns aspectos lá da jurisdição, e a gente já vai chegar nesse ponto. Mas inicialmente, prof, as medidas protetivas de urgência, elas são um mecanismo que o Estado tem à sua disposição para falar, olha, diante da gravidade fática do que foi apresentado à autoridade policial, ao judiciário, eu posso tomar algumas medidas antes do final do processo, antes de uma análise exauriente dos elementos que compõem aquela ação penal. Então, antecipadamente, eu dou uma decisão liminar, uma decisão cautelar inicial, para tutelar um interesse. E, nesse caso, proteger, tutelar, é o interesse da vítima, que está numa condição de vulnerabilidade naquele contexto, e o Estado pode, olha, nesse caso, protegerei antecipadamente, antes do final do processo, esta vítima. E quem no Estado? Porque no Estado tem muita gente, mas quem do Estado pode, via de regra, conceder essas medidas cautelares? E o que tem a ver delegados e policiais nessa manchete aqui? Muito bem, prof. Em regra, como ali, essa decisão, embora ela seja liminar, ela alcançará importantes direitos, podendo, inclusive, se for uma medida cautelar de afastamento do lar ou proibição de contato ou restrição de frequentar alguns locais, nós estamos também, sobre uma outra ótica, restringindo o direito de liberdade, o direito ao patrimônio, o direito à propriedade da outra pessoa. Então, diante desse contexto, dos importantes direitos que há aqui nessa relação jurídica processual, o Estado ele precisa analisar aquele caso concreto de forma individualizada. E a regra, prof, é que somente o magistrado, ao prestar a jurisdição, ainda que em uma decisão liminar, possa elaborar uma medida protetiva de urgência. Mas aqui nós estamos diante de uma exceção. Então, tudo que eu falei até agora é verdadeiro, é o que ocorre, mas há também uma alteração, uma nova alteração, recentíssima alteração, na Lei Maria da Penha, que possibilitou, naquelas cidades que são um pouco mais distantes dos centros, das comarcas, o próprio delegado que não integra a função judiciária do Estado, possa ali conceder medidas protetivas de urgência e, como foi referenciado nesta decisão, poderá ainda afastar o sujeito ativo do ilícito penal, o investigado nesse primeiro momento, da residência. Esse é o contexto fático é esse, prof. Então vamos lá, a gente tem uma cláusula de reserva de jurisdição, que é um assunto que, em tese, somente membro do Poder Judiciário, no exercício das atribuições jurisdicionais, poderia determinar que seriam essas medidas protetivas, como, por exemplo, o afastamento do suposto agressor do seu lar. Pensando ali que é exatamente aquele momento da confusão, né, professor? Ou que acabou de acontecer, o que está acontecendo quando o policial aborda, ele sozinho não pode falar, sai daqui. Ele não tem essa autoridade, né? O máximo que pode acontecer, olha, me acompanha, vamos para a delegacia. E aí detém o cara e leva lá para a delegacia. Mas a decisão dele não poder voltar ao lar, via de regra, ela tem que emanar do Poder Judiciário. E aí, em 2019, olha que interessante, bem ali, um pouquinho antes da pandemia, teve a mudança para permitir que delegados, ou mesmo policiais, onde não haja os delegados, possam determinar essas medidas protetivas, ainda que não sejam integrantes do Poder Judiciário. Eles são membros aqui, servidores do Poder
Executivo como regra. Então, aqui, essa modificação na Lei Maria da Penha, lá no ano de 2019, estabelece uma exceção à cláusula de reserva de jurisdição, permitindo que delegados e policiais, ainda que não pertencentes ao Poder Judiciário, em espaço onde não tem juiz na comarca especificamente, possam determinar essas medidas protetivas. É isso? E só colocando uma ressalva, esta lei, professor, ela não autorizou somente na hipótese de flagrante delito. E aí que também tem um outro ponto que nós precisamos de bastante cautela para analisar. Porque, de um lado, nós temos o direito ali a ter a propriedade privada, permanecer em sua residência, ter ali como um local até então protegido, impede, portanto, que o Estado tome algumas ações em relação a esse direito, e vem essa nova legislação e autoriza. Então, nesse caso, mesmo que não esteja uma situação flagrancial, poderá, de acordo com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ocorrer uma medida protetiva de afastamento do lar. E um outro ponto aqui, só para deixar uma outra importante reflexão, prof., é que o Procurador-Geral da República se manifestou em sentido contrário. Se manifestou no sentido de que essa norma ela é inconstitucional, não está de acordo com os preceitos, com as garantias, com os direitos que constam lá na nossa Constituição de 88. Feitas essas ressalvas, nós, a partir de agora, poderemos verificar em casos concretos medidas protetivas de urgência tomadas essas medidas por delegados, não pelo judiciário, em casos excepcionais, quando não houver ali um juiz na comarca, desde que, evidentemente, seja comunicado no prazo ali estabelecido pela legislação de 24 horas o juiz responsável. Mas, deixando bem frisado esse ponto, há um questionamento na bibliografia jurídica sobre a constitucionalidade desta norma. Prof. Bem controversa realmente a decisão, no sentido de ser uma boa discussão que o Poder Judiciário enfrentou, que o STF enfrentou no âmbito da ADI, se você quiser analisar o inteiro teor, 6138. Muito bem. E agora eu passo a bola ao meu professor. Servidores admitidos sem concurso antes de 1988 não podem ser reenquadrados em plano de cargos de efetividade. E cargos efetivos, enfim. Prof, e aqui também me parece que há um ato de disposições constitucionais transitórias. O que é isso? Um ato de disposição transitória, e como que se relaciona com a possibilidade daquelas pessoas que até então eram seletistas se tornarem servidores públicos? O que aconteceu, prof? Então imagina assim, quando a gente está dirigindo, e aí eu quero pedir desculpas ao professor Paulo Henrique Helene, porque eu não faço exatamente isso quando eu estou dirigindo, mas via de regra, as pessoas quando encontram um quebra-mola, elas freiam, né? E a freada, ela tem que ser gradativa, ela não pode ser brusca, senão a freada em si vai causar um dano pior do que passar reto no quebra-mola. Pois bem, e o que isso tem a ver com o ato das disposições constitucionais transitórias? Imagina que o Brasil, ele não é só um carro, ele é um caminhãozão carregado, um bitrem que está carregado e está numa ladeira. Você não pode, de repente, você não consegue, você não tem força para frear a dinâmica das instituições. É assim como se fosse esse bitrem embalado. Então você precisa fazer uma frenagem gradativa quando você quer mudar de direção para que esse movimento brusco não cause tanto dano. O ADCT ele serve justamente para que essa transição seja suave. Então ele regulamenta, olha, aqui eu estou estabelecendo novas regras, os servidores públicos agora terão regime único, artigo 39 caput da Constituição, e aqueles que foram contratados anteriormente a essa nova regra, então via CLT, podem ser incorporados à administração. Só que essa decisão está dizendo, olha, vai ser incorporado, mas também não vai ter acesso às regras dos servidores que já foram contratados sob o novo regime. Então, é só para manter essa distinção e permitir que essa transição seja um pouco mais suave aqui, para que ela não cause tantos danos como se fosse uma brecada assim repentina. Muito bem, prof. E os servidores públicos, aquelas pessoas que estavam nesse contexto antes de 1988, então, elas permaneceram em um regime próprio, sui generis, que possibilitava, então, o vínculo com a administração pública, sem que esse vínculo colocasse essas pessoas a um servidor tradicional. Perfeito, perfeito. E a tese que a gente traz aqui para o nosso acadêmico para ficar atualizado em relação a essas decisões
é a seguinte: é vedado o reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remuneração de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 da DCT, que falou, olha, quem está instável agora vai passar a ser estável, haja vista que essa regra transitória não prevê o direito à efetividade nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Muito bem, professor. Próxima pauta, próxima chamada nossa, Supremo restabelece composição do Mecanismo Nacional de Prevenção de Combate à Tortura. Houve ali uma criação de uma norma, em um segundo momento o chefe da função executiva se manifestou, alterando alguns dispositivos, e agora o Supremo Tribunal Federal restabelece a composição. Prof, o que é essa composição? Quais eram os integrantes? O que ocorreu lá no Supremo? Então, aconteceu o seguinte, nós temos aqui uma regulamentação. A gente tem todo um conjunto de legislações que visam regulamentar práticas institucionais de prevenção e de responsabilização por práticas de tortura. Infelizmente, essa é uma das consequências da formação autoritária do Estado brasileiro ao longo de séculos da sua formação, né? E aí algumas legislações na década de 90, nos anos 2000, elas permitiram que o Estado brasileiro se dedicasse com maior esforço para pelo menos desenvolver políticas públicas que permitissem às futuras gerações viver sem esse fardo. E aí a legislação determinou a criação de um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura. Esse mecanismo é um espaço, um órgão colegiado que até então ele era composto por 11 peritos da área de direitos humanos, pessoas qualificadas, a par, com remuneração específica para isso, então para poder se dedicar a isso, porque é um problema muito sério e merece aqui uma política pública efetiva por parte do Estado brasileiro. Aí o que aconteceu? Esse decreto, a legislação permite que o presidente da República, mediante decreto, ele possa regulamentar alguns aspectos de funcionamento desse mecanismo. E até então, os 11 técnicos eles eram advindos do Ministério de Direitos Humanos. Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos aqui. Então, eram pessoas da área. O decreto 9835 de 2019, subscrito então pelo atual presidente da República, ele substituiu os 11 peritos de direitos humanos por 11 servidores da área do Ministério da Economia e ainda tirou a remuneração específica da atividade. Então, ficou o serviço público relevante, mas não remunerado. Isso faz com que pessoas que são do Ministério da Economia fiquem responsáveis pela fiscalização e desenvolvimento de políticas públicas voltadas à vedação de práticas de tortura. O que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. E aí o STF olhou para o decreto provocado pela DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 607, e falou, olha, isso aqui acaba extrapolando o poder regulamentar, o decreto do presidente ele tem que ser limitado aos termos da lei, porque, na prática, isso não é uma reforma no mecanismo, é uma forma de sabotagem ao mecanismo. É você desmantelar uma política pública de extrema relevância na área de direitos humanos, fazendo praticamente chacota aqui com a substituição de técnicos da área do Ministério da Economia. E isso não tem nada a ver com política, professor, isso tem a ver aqui com a questão jurisdicional, né? Então, o que se estabeleceu aqui foi que os dispositivos do decreto específico de 2019, eles seriam incompatíveis com a Constituição, porque representa essas disposições que substituem os técnicos e tira a remuneração específica, faz com que a política pública de prevenção à tortura fique esvaziada por completo. E aí, portanto, o STF determinou o reestabelecimento da forma anterior de composição do mecanismo. Muito bem, prof. E passando para a próxima pauta, ministra Rosa mantém prisão preventiva de fazendeiro acusado de maus tratos a búfalos em São Paulo. E, prof, o contexto era mais ou menos assim. Mais de 1.000 animais estavam em contexto de maus tratos, estavam ali submetidos a situações degradantes e, diante disso, instaurou-se uma investigação, instaurou-se um processo para averiguar aquela conduta por parte do sujeito ativo do injusto penal do crime. Há ali também informações de que houve coação de pessoas, de testemunhas. Houve um grande movimento social também diante desse quadro gravíssimo e prenderam preventivamente o suposto autor dos crimes. A decisão chegou no Supremo Tribunal Federal no sentido de falar, olha,
nós podemos aqui utilizar medidas cautelares diversas da prisão, alterando-se então a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Contudo, a ministra Rosa manteve a prisão. E a nota de destaque desse caso, que é um crime que, em regra, em um primeiro momento ali, não se vislumbra nenhuma lesão ou grave ameaça à pessoa, mas sim a animais, e mesmo assim, decretou-se a prisão preventiva e o Supremo Tribunal Federal manteve esta decisão. Prof. Muito bem. Eu tenho duas amigas, uma conhecida e uma amiga, dá para dizer assim, porque uma eu tive a oportunidade de interagir uma vez só, mas outra pessoalmente próxima, porque compõe um grupo de estudo lá da Unicinos, que trabalharam nesse caso, professor, aqui em relação ao debate do direito dos animais e estão acompanhando o caso de perto. Tomara que a gente consiga trazer pelo menos uma das duas para poder conversar com os nossos acadêmicos aqui nos próximos episódios. Mas, de fato, esse caso pode ser paradigmático, porque envolve aqui uma reconfiguração do conceito de maus tratos aos animais, e também é um caso que, pela quantidade, e assim, o que aconteceu? Tinha um proprietário, né, os relatos, aquilo que se sabe até agora e não houve ainda o trânsito em julgado. Então, nessa fase da história, a gente pode reproduzir, sem ser desleal com nenhuma das partes, os seguintes termos. Havia lá mais de 1.000 animais na fazenda, eles ficaram privados de água, de alimentação específica, e ainda a área que tinha vegetação para as búfalas poderem se alimentar, ela foi tratorada ali justamente para privar e fazer com que elas morressem de inanição, e assim como mais de uma centena de animais já havia falecido em virtude dessa prática. Então, elas estavam ali completamente à deriva, e eram de responsabilidade, então, do proprietário da fazenda Água Sumida, lá em Brotas. Então, o caso ali é Búfalas de Brotas, se você jogar no Google, vai encontrar várias informações a respeito. Pois bem, e aí o que aconteceu? Além desses elementos, né, da mídia que o caso ganhou, também tem indícios, relatos de que o acusado aqui, o Luiz Augusto Pinheiro de Souza, né, então, de novo, não teve trânsito em julgado ainda, ele estava ameaçando testemunhas, fornecendo pressão, né? Estava exercendo pressão aqui para prejudicar o andamento regular do processo. Mas a questão aqui, professor, do habeas corpus, ele esbarrou numa questão técnica, não foi? Aqueles requisitos formais do habeas corpus, o STJ não tinha apreciado o mérito do habeas corpus, então era só uma decisão monocrática, liminar, e aí não permite o novo habeas corpus de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Isso? Essa é a regra. A decisão monocrática ali, ela poderá ser combativa pelo agravo. Então, aquela decisão monocrática poderá ser analisada por uma turma, por exemplo, após a interposição de um agravo. O mesmo tribunal, o tribunal de origem, analisará. Mas em casos, professor, em que houver uma flagrante ilegalidade, não haverá, então, esse impedimento da utilização da ação constitucional de habeas corpus. Evidentemente, deverá ser verificado o caso concreto, as especificidades fáticas, para que nós consigamos falar, olha, neste caso é possível a superação, inclusive há uma súmula nesse sentido, a superação do entendimento sumulado para a concessão ou o indeferimento da ordem pleiteada. Então, essa é a regra. As decisões monocráticas poderão ser ali combativas por agravo para o próprio tribunal, e, caso desta nova decisão, tomada a partir do julgamento do agravo, será possível a utilização do habeas corpus, porque daí sim trata-se de uma decisão colegiada. Mas, maravilha. Ressalvando. Tese para a segunda fase de OAB, essa, hein? Tese para a segunda fase de OAB. Mas ressalvando, se houver ali uma flagrante ilegalidade, evidentemente que deve-se conceder o habeas corpus, inclusive o habeas corpus de ofício, diante desses contextos, porque nós estamos diante... Aí não porque cumpriu os requisitos formais, mas porque a autoridade tomou conhecimento de uma flagrante ilegalidade. Isso, e de pronto restituir, possibilitar o gozo do direito de liberdade. Maravilha, muito bem. Então, esse caso de Brotas, aqui só para deixar um acordo com os nossos ouvintes, nós iremos falar novamente dele assim que eu conseguir ajustar uma data aqui com o pessoal que está envolvido mais diretamente no caso, para a gente conseguir ter mais detalhes, porque isso pode acontecer em outros espaços aqui do Brasil. O direito animal eu sei que é de interesse de vários dos nossos acadêmicos aqui do curso de Direito, então a gente vai trazer para tentar atender essa demanda. Semana que vem, inclusive, já está certo,
acertado. A gente vai falar com a Martina, uma pessoa que estuda aqui a partir de direito internacional para a gente debater essa questão da Ucrânia, da Rússia e a ONU que não faz nada. Cadê os Vingadores que também não apareceram nessa história toda? A OTAN e a China, como é que fica nisso tudo? Então a Martina vai vir aqui para conversar com a gente vai abrir uma caixinha de perguntas, vocês vão poder participar e interagir com o programa também, beleza? Semana que vem será demais, estudiosa do direito, que entende esses aspectos super importantes de direito internacional, e nós teremos aqui um campo de discussão de ideias, professor. Então, não percam, semana que vem terá um episódio especial demais do nosso programa aqui. E vamos seguindo, prof. Ministro André Mendonça suspende ações judiciais sobre excesso de linguagem de juízes. Em alguns contextos, evidentemente excepcionais, os representantes da função judiciária, o juiz, os julgadores, eles podem ser responsabilizados, prof? Então, professor, esse aqui é um debate que está situado no âmbito da ADPF 774, de autoria do presidente da República, ele que subscreve a petição inicial. E aqui o presidente está alegando o seguinte, que a liberdade de expressão dos juízes no exercício da magistratura é indispensável para a garantia do livre convencimento motivado, da independência e da inafastabilidade da jurisdição. E aí, nesse caso, o que ele está querendo é o seguinte, que todas as ações no país que eventualmente estão processando os estados e a União por excesso de linguagem dos juízes nos atos de jurisdição sejam suspensas e que se declare, ao final, se reconheça no mérito da DPF, que esse excesso de linguagem não significa dano, erro judiciário passível de indenização, defendendo aqui a questão dos cofres públicos e tal. Mas o que é esse excesso? Excesso é o juiz que, em vez de ficar aplicando o direito e fundamentando o seu voto, fica usando um monte de adjetivação e textos moralizantes ali. Então, ninguém está pedindo exatamente a opinião do magistrado no momento da sentença. Ele não é pago para dar opinião, né? Quem dá opinião é comentarista de jornal. Ali na sentença, ele tem que ser técnico e apresentar os fundamentos da aplicação do direito, não na perspectiva que ele acha, mas na perspectiva que ele é legitimado. E ele só tem legitimação no exato limite também da construção do direito. Agora, o excesso de linguagem é quando, em vez de ficar fundamentando, ele fica xingando, ofendendo, agredindo aqui a parte que ele está condenando ou algo do gênero. Então, mesmo numa situação de absolvição, né, quando ele eventualmente tem uma vítima de violação sexual, ele pode lá eventualmente utilizar adjetivos pejorativos em relação a essa vítima, também é um excesso de linguagem. E aí essa DPF está querendo que o Estado não seja responsabilizado se os servidores públicos, que também servem as pessoas ofendidas, extrapolarem as suas funções e, com isso, utilizarem do momento da atividade jurisdicional para proferir ofensas. E aí, é claro, fica a nossa crítica aqui, essa ressalva, porque tem que ser avaliado caso a caso, não é para ficar uma máquina, uma indústria de reparação, mas merece um discernimento específico porque, eventualmente, se ocorrer, o jurisdicionado merece sim indenização. Isso é um erro do judiciário, é algo que vai para além do exercício das competências e agride, inclusive, o próprio código de conduta do servidor público, que é o magistrado. Muito bem, prof. E a nossa última notícia, ela tem um tom especial demais. Tem um tom especial, isso aqui é de arrepiar os cabelos do Alexandre de Moraes. Vamos para o nosso Pasme Excelência. Pasme Excelência. STF marca para dia 20/4 o julgamento da ação penal contra Daniel Silveira. Professor, só para pegar o gancho aqui, o que aconteceu nesse caso? Quais serão ali os limites de julgamento? A história, professor, a história aconteceu nesse caso. No artigo 53 da Constituição Federal, lá no caput, diz que os deputados e senadores eles são invioláveis por suas opiniões, votos e tal. E aí também fala o seguinte, que a Câmara dos Deputados, né, no caso aqui do Daniel Silveira, que é deputado, ela será responsável, a partir do parágrafo 2º ali, por deliberar a manutenção de uma ordem de prisão de um deputado, caso ela ocorra. É possível prender um deputado em flagrante de crime inafiançável, mas é preciso depois submeter a ordem de prisão à Câmara dos Deputados. E mesma coisa, se for com o senador, submete ao Senado. Ocorre que a Constituição fala em prisão, professor. E o que foi determinado em relação ao deputado Daniel Silveira, nesse caso, nessa semana, foi a colocação de tornozeleira e restrição na sua liberdade de locomoção. Ele tem que ficar na sua comarca, lá no Rio de Janeiro, e pode frequentar Brasília, a Câmara dos Deputados. Só que ele não pode ficar circulando, perambulando pelo Brasil. Aí vem uma tese interessante. O que aconteceu?
Nessa noite, Daniel Silveira dormiu no plenário da Câmara dos Deputados, porque lá há uma inviolabilidade pressuposta, onde a Polícia Federal responsável por colocar a tornozeleira não poderia adentrar. E aí depois foi para o gabinete dele, enfim, ele está lá na Câmara dos Deputados, não está saindo de lá, mesmo que tenha uma ordem do Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal entre na Câmara e fixe a tornozeleira eletrônica. E aí tem um baita de um debate. Será que essa restrição imposta pelo Alexandre de Moraes, ela não restringe o exercício do mandato? Por que eu estou perguntando isso? Porque num precedente jurisprudencial fixado pelo próprio STF, lá no caso Aécio Neves, sempre que haver uma restrição ao exercício do mandato, ainda que seja medida cautelar, não seja prisão, a respectiva Casa Legislativa é legitimada a deliberar a respeito da manutenção ou não da medida cautelar. Então, se, por exemplo, como aconteceu no caso do Aécio, o Barroso falou, olha, o Aécio tem que tirar o nome dele do painel, não pode mais votar e não pode ir para o gabinete dele. Não mandou prender, mas impediu, inviabilizou o exercício da atividade parlamentar dele. Então, nesse caso aqui, pode submeter a apreciação da casa e a casa vai dizer, olha, o Alexandre mandou prender, a gente está mandando soltar, porque a última palavra é nossa, a Constituição assegura isso em relação à prisão e em relação às medidas cautelares que restringem a atividade parlamentar. E aí vem uma discussão legítima, uma discussão boa. Para quem gosta de direito constitucional, essa situação que é pitoresca, ela é muito relevante. Por quê? Porque, olha, se o deputado é federal, ele não pode circular no Brasil inteiro, então ele não está podendo exercer bem o mandato dele, ou mesmo no Rio de Janeiro como Estado, ao menos, né? E aí essa parte, não a da tornozeleira eletrônica, mas essa parte não seria uma restrição ao exercício do mandato parlamentar e, portanto, não poderia a Câmara dos Deputados deliberar ao menos em relação a isso? E aí o debate está aberto e espero trazer novidades da posição jurisprudencial do STF nesse caso. O que nós temos é uma decisão monocrática, quando o ministro decide sozinho, no caso o ministro foi o Alexandre de Moraes, por isso que a introdução do pasme foi em relação a ele ficar arrepiado. Mas aqui a manchete que nós estamos trazendo é que já ficou marcado o julgamento de mérito da ação penal. E, portanto, a partir daí, pode ser que ele seja condenado, pode ser que seja absolvido, aí não precisa mais falar em medida cautelar, e se for condenado, inclusive ele fica inelegível para o próximo pleito como resultado, né? A consequência da condenação penal nesse caso é a suspensão dos direitos políticos e aí ele está fora, então vai custar para ele também as eleições caso ele seja condenado, além da pena respectiva ali dos tipos penais que são a ele imputados. Pauta quente, voltaremos a falar sobre esse assunto. Dia 24 ocorrerá o julgamento do mérito desta ação penal e, certamente, traremos aqui mais notícias sobre esse importante caso. Esse caso é um paradigma no Brasil, então ficaremos atentos, professor. Isso aí tem cara e cheiro de prova da OAB e concurso público. Isso é incrível. Professor, falando em cheiro e cara, quais são as caras que merecem um cheiro? Quais são os abraços da semana? Todos aqueles que nos acompanham, eu deixo aqui o meu grande abraço. Deixo um abraço muito especial a todos os integrantes, todos os associados, todos os diretores da nossa atlética do curso de Direito, professores do colegiado, a nossa professora Pati do Núcleo de Prática Jurídica, especialmente um abraço a ela, e ao meu professor, meu grande professor, Lucas Oliveira. Maravilha, muito bem. Quero deixar um abraço ao pessoal que apareceu no Spotted essa semana, lá do terceiro período, as 3 turmas. Tem espaço no coração do prof para todas elas. Um grande abraço, a gente se encontra semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.